Olá, alunos, espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai fazer um circuito chamado retificador de onda completa utilizando ponte de diodo, certo? E esse circuito, ele é um circuito bem famoso, né? Um retificador, eles são aqueles circuitos que transformam uma tensão alternada em uma tensão contínua, certo? Trocam o tipo para que você possa utilizar em novas aplicações. E esse tipo de circuito de retificador está presente em todo tipo de fonte. Então, quando você vai fazer uma fonte em MCE e DCE, né, sempre haverá esse retificador. Caso depois você tenha algum outro projeto e você queira fazer da sua fonte, ao invés de comprar uma fonte, aqui é um bom princípio para começar esse projeto, tá? Para esse circuito, o que eu preciso? Eu preciso de 4 diodos, certo? O processo de retificação é feito em 4 diodos. Só que como a gente vai simular ele, então antes eu vou colocar uma fonte alternada, que poderia ser todo um equipamento de transformador e tudo mais, mas eu vou simplificar ela em só uma fonte alternada. E depois, para você ter essa simulação, eu vou ter uma carga resistiva e um filtro capacitivo com uma chave de liga e desliga para você ver qual é a diferença deles. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar todos os itens aqui, ó. Eu preciso de uma fonte AC, primeiro item, aqui. 4 diodos. Tá? E eu vou utilizar, então, um resistor como carga e um capacitor como filtro. Tá? Bom, primeira coisa, vou alinhar todos os diodos para cima. Tá? Aqui. Tira esse. Bom, eu vou fazer a montagem aqui, ó. Vou virar o resistor também. Eu vou fazer a montagem como eu faria com vocês no laboratório, tá? Laboratório tem uma técnica para que vocês não fechem curto, né? Muito fácil de errar aqui uma ligação e de repente fechar um curto na fonte, que é o seguinte: fazer um caminho por vez. E lá no laboratório eu ensino primeiro os caminhos dos diodos ímpares, depois o caminho dos diodos pares. Então eu vou manter a mesma lógica aqui. Eu vou fazer um circuito que é um caminho onde a corrente do circuito vai percorrer, e depois eu complemento o outro caminho, eu formo outro caminho, tudo bem? Então vamos lá, ó. Essa conexão é o seguinte, ó. A gente está fazendo ela linear, né? Se você procurar retificador de onda completa com ponte de diodo, você vai ver na internet uma versão em losango. É bem mais didática, bem mais simples, mas não é possível fazer no multisim. Vamos lá, ó. Eu vou colocar da fonte para o anodo do diodo 1. Aí do catodo do diodo 1 vai para a minha carga. Da carga volta para o meu diodo 3, para o anodo do diodo 3. E o diodo 3 fecha com a parte de baixo da minha fonte. Tá? Essa é o primeiro caminho. Então, quando tiver o semiciclo positivo, o mais aqui e o menos aqui embaixo, a corrente circula aqui, ó, polarizado direto, passa pelo resistor, vai criar queda de tensão nele, polarizado direto, fecha aqui, fechou o caminho. Tá? Aqui eu vou fazer o caminho adicional, que é o do caminho dos pares. Tá? Então aqui, para fechar esse caminho agora, fica bem mais simples. Ó, aqui o anodo do diodo 4 fecha com o anodo do diodo 3. E o catodo do diodo 4 fecha com o anodo do diodo 1. Tá? Ó. Se não tem nó, não tem conexão. Tá certo? Bom, próximo, diodo 2. Anodo com catodo do diodo 3. Catodo com catodo do diodo 2. Tá? Quando inverter a fonte, o polo positivo estiver embaixo e negativo em cima, então aqui, né, vamos partir, né, corrente elétrica, ela vai caminhar por aqui, bloqueado, passa pelo diodo 2, aí o diodo 1 também está em bloqueio, fecha, passa pela minha fonte,
passa pelo meu diodo, volta para a fonte, tá? Então, eu tenho dois caminhos feitos aqui e eles não vão dar curto pela inversão de cada um aí, tá? Bom, por último, meu filtro capacitivo, eu preciso de uma chave também, né? Eu falei para vocês, uma SPST simples, uma de acionamento, certo? Então, eu vou clicar aqui, e vou fechar aqui em paralelo com o meu circuito, tá? Esse é o circuito base. Agora vamos colocar aqui, ó, V1, certo? Eu vou colocar em tensão eficaz, tá? E em tensão eficaz eu vou colocar um V1 que vocês usariam lá na escola, que é o de 15 volts eficaz, né? É 15 volts. Isso, vocês usariam o de 10 ou de 15, eu vou deixar o de 15 mesmo, tá? 60 Hz, beleza. Não preciso mudar mais nada. Ah, vou colocar só um negocinho aqui, que esse aqui é o V, né? Assim, a parte alternada, tá? Nos diodos não tem nada a configurar. O resistor vocês usariam exatamente um de 1 kΩ, porque, de novo, ele está simulando uma carga, né? Quando a gente faz um projeto de fonte, por exemplo, essa parte que fica aberta para a gente seguir com o projeto, tá? Porque tem mais coisas que envolvem o projeto da fonte, tá? Mas eu preciso de uma carga para simular. Lembrando, diodo sem carga para simular fecha curto e aí sim dá ruim na minha fonte, tá? Então eu coloquei a carga de 1 kΩ, é fácil de fazer conta com ela, fechou. Capacitor, ele é um capacitor de filtro. Eu vou mudar o símbolo dele para começar. Polaridade, porque a gente usa. E por que a gente usa? Porque eu quero uma capacitância alta, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2.200 microfarad, tá? Que é um bom capacitor, já está bem acima, acho, para os 15 volts aqui. Provavelmente vai dar né, vai diminuir muito a oscilação, mas não tem problema, é o que eu estou querendo mesmo. Tá certo? Bom, medição. Vamos lá. Primeira coisa, o terra da nossa medição vai ficar aqui embaixo do resistor, hein? Certo? E aí, o meu primeiro medidor, eu quero medidores separados aqui. Eu quero um medidor de tensão bem aqui nesse ponto, tá? E quero um de corrente passando pela carga, tá? Já vou dar nome para cada um deles aqui, ó. Esse carinha aqui tá tão em destaque porque ele é o VDC. Aqui, daqui, né, na minha carga, isso daqui já vira regime contínuo, certo? VDC, esse carinha aqui e DC, tá? De corrente contínua. Beleza. Aí eu vou ter que vou colocar para comparar uma na minha fonte. Então eu vou colocar aqui, ó, um ponto de tensão aqui e um ponto de referência de tensão. Vou colocar aqui para não embaralhar muito. Um pouquinho, embaralhou, um pouquinho mais longe. Aí, tá? Ref1. E aqui eu vou colocar de novo VAC. E vou falar para ele fazer com referência no Ref1. Vou mudar a cor dele, porque aqui tem dois azuis. Vou colocar ele aqui um laranja. Acho que tá bom. Certo? Então, ó, no circuito que a gente montou aí rapidinho, em alguns minutinhos, tá? Eu vou vir aqui, vou simular. Outra coisa. Tocar todos esses carinhas aqui, eu quero eles periódicos, tá? Nada de instantâneo. Eu quero eles medindo o período completo, tá? Vamos fazer o seguinte, corrente colocar aqui bem embaixo, para não atrapalhar as amostras, tá? Beleza. Então vamos lá, vou colocar no play aqui, ó. Play, foi. Vou fechar aqui. Tá, ó. Então, ó, como que tá no gráfico aqui, ó. Bom, nosso gráfico tá bem ruinzinho aqui, vamos colocar. Eu quero ele automático, para ele dar uma travada. Tempo já melhorou, eu estou vendo 2 aqui. O problema é a tensão. A tensão mínimo dele está em -1 e é 6, tá? Aqui 15 volts que eu coloquei de eficaz, então vamos colocar -20. Opa.
20 com 20. Tá, aqui ainda não vai dar por causa do pico. Então, vamos lá, 20. Isso. Certo? E aí eu vou deixar aqui também colocado aqui corrente, né? Também vou colocar ela num formato mais simétrico, para ficar fácil de enxergar depois as relações dela, tá? Então eu vou colocar menos, 0,00. Só descobrir primeiro aqui, tá me atrapalhando. Vou colocar aqui o pico, tá em 4,5. Tá, eu vou colocar maior aqui, 0,030. Aqui menos. Pronto, ficou tranquilo aqui. Pronto, aqui e tá aqui, ó. Vamos lá, o que eu fiz? Automático. Aqui VAC para ele sincronizar na alternada. Vocês viram que ela estava oscilando muito. Se eu sincronizar na alternada, ele para com esse problema. Aqui não precisa mudar nenhuma. Aqui é cada um dos meus elementos, ó, VDC, IDC, VAC. Eu posso, lembrando, apagar um deles aqui para ver um de cada vez. Tá certo? E eu coloquei aqui, ó, tensão mínimo menos 22, máximo 22, corrente mínima menos 0,03, máximo 0,03, tá? Para ficar bem simétrico o meu circuito. Aqui ainda está um pouquinho desconfortável aqui, eu vou aumentar mais um pouco para a gente ter uma quantidade de ciclo boa aqui. Tá? Lembrando, se tiver muito comprimido, abre aqui que é mais tranquilo, tá? Mas vamos lá então, né? Só explicando rapidamente o circuito, né? Então a gente tem aqui, ó, a minha fonte alternada em amarelo, tá? Então lembrando, ó, quando esse verde aqui, ó, lembrando a linha do zero, que é a minha contínua, tá? Ó, minha linha verde é aquela linha que eu marquei como linha contínua. Por que ela é contínua? Porque o meu zero está aqui e ela está toda acima da linha do zero, certo? Então são todos os valores positivos, logo ela é uma contínua, porque tem sempre a mesma direção da corrente. Eu também posso ver que a corrente também é contínua, certo? Linha do zero e o pontilhado azul é referente a contínuo, tá certo? O que acontece aqui então, ó? Acontece que no semiciclo positivo, então, deixa eu dar um -1, a corrente vem aqui, passa pelo diodo 1, chega aqui, né? Tem um bloqueio no diodo 2, então ela vem, passa pela carga, volta aqui, e como ela vai tentar fechar o circuito aqui atrás, então ela não tem o porquê passar de novo para o D4, porque o D4 leva até o diodo 1. Então ele passa pelo diodo 3, fecha, e aí já era. E qual que é o lance? Passo nessa direção, desse ponto para esse ponto no meu resistor. Né? A corrente passou assim nele. Tá? Quando muda o semiciclo, né? E aí o que é essa senoide, né? É a senoide amarela menos o desconto em 2 diodos, né? Por isso tem essa diferença de um pico para o outro. Lembrando que a escala de tensão é igual para todas as minhas, todos os meus sinais de tensão, tá? Tem esse desconto então aqui por causa disso, né? Perdeu em 2 diodos, mas é um pedaço de senoide porque ele veio de uma senoide, tá? Quando eu mudo o semiciclo, então mais vem aqui para baixo, menos vai para cima. Então vem aqui, ó. Ele chega aqui, tem o cátodo do diodo 3, não vai passar pelo diodo 2, então chega aqui, passa pela carga no mesmo sentido que passou da primeira vez, na primeira semiciclo, tá? Aí vem para cá, ele não tem o porquê ir no diodo 3, o diodo 3 já estava bloqueado,
ele vem pelo diodo 4 e fecha aqui em cima, tá? Então, o que acontece? Ele pegou essa parte negativa e desviou no mesmo para ter o mesmo sentido na carga. Então, apareceu isso aqui, ó. Mais uma vez, essa onda positiva. Tá? Eu desviei a parte negativa, transformei ela na positiva, e aí, então, por isso que eu vejo uma tensão positiva, uma corrente positiva, e aí, se no final das contas tudo fica positivo aqui, então eu tenho uma tensão contínua. Certo? Então tá feito aqui, o circuito ele é um dos circuitos mais inteligentes que a gente aprende no começo de um curso de eletricidade, certo? E aí eu tenho, então tenho o zero aqui, né, mostrando que tá feita essa minha conversão de contínua e alternada. Tem os valores aqui, tá? Vocês têm num formulário que eu vou enviar para vocês. Vocês têm nas aulas de analógica também, né? Durante a aula vocês têm isso daí, né? Na parte teórica e tudo mais, tá? Então não são novidades, não se atentem aos números agora, se atentem mais ao funcionamento do circuito, tá certo? Bom, todas as contas envolvidas já estão feitas aí para vocês. Bom, o último efeito que eu quero falar para vocês é o capacitor, porque lembrando, ó, todo retificador aconteceu isso quando você simulou, certo? Ou mediu. Que ele tem uma, né, na linha do zero, ele tá positivo aqui, beleza, maravilhoso, só que ele tá oscilando demais, né? Essa onda ela tá oscilando demais, e isso nunca é bom, porque se ela tá oscilando, se ela tem essa oscilação, se eu coloco um circuitinho que está esperando aquela onda contínua lisinha, retinha e bonitinha, não é à toa que o nome desse circuito é retificador, tá? Esse circuito ele vai apresentar algum mau funcionamento. Esse elemento vai apresentar algum mau funcionamento. O exemplo sempre simples de você entender é um motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua ele está esperando algo lisinho, certo? Se eu coloco, aqui tem, né, um eficaz aqui, ó, 13 volts. Se eu coloco um motor vai de 15 volts contínuo, o que vai acontecer? Fora que ele está abaixo da tensão, que nem é tão problema isso daqui, mas esse efeito de frequência que dobra, né, ó, isso daqui é um ciclo da onda, mas o ciclo da onda verde aqui é metade. Se é metade do ciclo, é o dobro da frequência, porque é inversamente proporcional ao tempo e tudo mais, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma frequência dobrada. No motor que não estava esperando frequência nenhuma, mas estava esperando algo liso, isso daí vai acarretar em problema de aquecimento e vibração que ele não deveria ter. Tá? Então, só como um exemplo, um circuito eletrônico, se eu vou usar essa fonte aqui para alimentar isso aqui, em vez de ser uma carga simples, é um Arduino inteiro. O Arduino ele é eletrônico, ele reconhece muito rápido as variações das coisas. Se ele está vendo a alimentação dele pipocar, certo? Oscilar demais, ele vai falar, não quero. E aí ele acaba não ligando. Entenderam? Então, eu preciso da minha fonte estável. Quem que vai fazer isso? O capacitor monstrão aqui de 2.200 microfarad. É um capacitor grande, é o suficiente para a gente simular. E ó, eu venho aqui na minha chavinha, ó, eu clico nela e pronto. Tá feita a magia do negócio. Tá? E fica ainda mais fácil de saber qual é o valor que isso daqui chegou lá no máximo. Porque isso daqui, ó, é basicamente o pico da onda da alternada, tá? Então aqui, ó, vamos arredondar aqui com os valores que a gente está enxergando, que é o 21, vocês têm nos cálculos, né? Através dos cálculos vocês têm aí. 21 menos, aqui está 19,6, então é mais ou menos aquele 1,4, que é a queda desse diodo mais a queda desse diodo. E no outro instante, a queda dos outros dois diodos. Então, é dois diodos que funcionam por vez. Toda hora vai ter uma queda de dois diodos na jogada. E aí pode ver que vocês têm um monte de conta aqui de RMS e tudo mais e tal. Mas nessa hora aqui, ele é contínuo. Pode ver que está batendo. A média, que é o AV, bate com o eficaz. Porque é tudo a mesma coisa. Quando você tem uma linha contínua retinha, o eficaz e média são tudo a mesma coisa. É o que importa, é o valor que a gente tem. Então a gente chegou no 19,6 de média e de eficaz. Tá? Então, de uma fonte que estava dando 13 de eficaz ainda por cima, né? Lembrando, né? Se eu abrir aqui minha chave, ó, 13 eficaz, eu passo a ter 19 eficaz. Tá?
que na verdade ele é 19 contínuo agora, a gente não chamaria ele só de eficaz, a gente chamaria ele de 19 contínuo, tá? Então, assim, é um circuitinho muito simples de fazer, um dos mais interessantes de trabalhar, porque, ao contrário do que vocês veem, o retificador de meia onda, vocês veem para entender o funcionamento de um diodo na alternada, mas daí tem o de onda completa com derivação central e esse daqui feito em ponte de diodo. E o em ponte de diodo, então, ele tem esse ar aí, que ele é feito com ele tem um desvio de caminho que permite, né? Ele realmente ele está aproveitando o máximo da onda inteira, não está cortando nada da minha onda, tá? Diferente dos outros que eles cortam, esse aqui não corta nada da minha onda. A parte negativa é reaproveitada aqui, né? Espelhada positiva e perde duas quedas de diodo. Tudo está indo para o circuito e está indo parar na carga, tá? Então esse circuito aqui é um dos melhores que a gente tem, certo? E é por isso que, por exemplo, em aulas de como MCE e DCE, quando a gente vai fazer fonte, é normal a gente, né, fazer fonte baseada nesse tipo de retificador, tá? Eu vou parar minha simulação. Por favor, não esqueçam dessa vez, vem aqui, salvar, retificador, tenta, se precisar, né, porque eu não sei quantas letras cabe aqui, ó, retificador, vou colocar a onda completa, eu coloco bastante underline, ponte, diodo, é um hábito, tá? Então aqui eu vou colocar ó, retificador de onda completa em ponte de diodo, certo? Não esqueçam de salvar, porque ele vai ser muito importante para vocês nos próximos passos da disciplina, certo? Espero muito que vocês tenham gostado da aula, certo? Ela é bem mais rápida, é só um complemento, mas até uma próxima aí, onde a gente vai começar a unir esse retificador com outros circuitos, tudo bem? Valeu!